Olá, querido, querida, paz do Senhor, Deus esteja abençoando sua vida, seu coração, seu ser. Eu sou o pastor Orlando Carrafa e este é o nosso podcast Maná do Dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje a palavra do Senhor estará sendo ministrada com o tema Vença a Paralisia Espiritual. Podemos pensar e raciocinar, será que eu sou um paralítico espiritual? A medicina tem diagnosticado a sensação, o impedimento dos movimentos de um corpo como paralisia. Isso porque todo o corpo tende ao movimento. A medicina ela conseguiu, de certa forma, avançar na questão de reabilitar pessoas com deficiência. Mas nem sempre a pessoa tem como conseguir. O exemplo muito claro disto é o ator Christian Foley. Sofreu um acidente, fazia o papel do super-homem, um homem muito conhecido mundialmente, rico, famoso, mas um acidente, acabou caindo de um cavalo e ficou paralítico até a sua morte. Por outro lado, mesmo tendo todo o recurso necessário, ele não conseguiu vencer. Nenhum ser humano que vive uma normalidade gostaria de se tornar um paralítico. E às vezes isso acontece através de um acidente, acontece de uma situação qualquer que leva a pessoa a precisar de ajuda do outro, precisar trabalhar a questão de uma sobrevivência agora como a paralisia. Agora você já pensou sobre a paralisia espiritual? A Bíblia ilustra muitas doenças relacionadas ao pecado e questões espirituais, assim como a lepra. A lepra era símbolo do pecado, símbolo também de impedimento. Por isso eu gostaria de fazer você identificar uma paralisia espiritual. Primeira coisa é definir a doença. Para se curar de algum mal é preciso saber antes o mal que você tem, ou o mal que você está tendo. E a sua vida estará correndo grave perigo. Isso a medicina chama de diagnóstico. Determinação de uma doença pela observação dos seus sintomas. O significado da paralisia no dicionário: redução ou impedimento dos movimentos dos músculos, dos nervos, órgãos, marasmo, incapacidade de agir e entorpecimento. Tudo isso leva a uma questão. E quando hoje, espiritualmente, muitos estão assim, completamente impedidos de uma caminhada espiritual, de um agir espiritual. Estão vivendo um verdadeiro marasmo. Não realizam completamente nada na obra de Deus. Não tem ânimo, não tem coragem. Será que Deus está se agradando dessas pessoas que ultimamente têm levado uma vida assim? Será que foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, sofrendo toda a questão, para que hoje você pudesse estar aí vivendo como um paralítico espiritual, sem ir para a igreja, sem caminhar? Será que a obra que o Eterno tem para fazer na sua vida é isto? O significado da palavra paralisia: entorpecer, imobilizar, enfraquecer. A ação ou a energia, estacionar e não progredir. Quantos que já pararam de crescer espiritualmente? Quantos que fizeram a sua vida espiritual um verdadeiro monumento histórico, que vive somente das lembranças do passado, daquilo que fazia antigamente? Mas eu quero falar uma realidade para você, querido e querida, que quem vive de passado é museu. Você precisa entender que Deus está te chamando para movimentar-se, para que você venha ter uma vida espiritual. Nós devemos entender. Mas o que é uma paralisia? E o que uma paralisia pode fazer com você? Uma pessoa que andava,
caminhava, e depois de se tornar um paralítico, nem sempre irá suportar a ideia de não ser mais normal. Irá criar então um mundo dela, onde muitas vezes se coloca como coitada, frágil, limitada. Irá sempre querer a compaixão dos outros. Quantos paralíticos espirituais também estão assim dentro das igrejas, vivendo uma vida de coitado, vivendo uma vida sem uma luz de Deus, sem uma ação de Deus, vivendo uma vida onde tudo se torna difícil. Perde então a noção do que é o seu lugar. Eu não consigo, eu sou incapaz. Muitos já perderam a questão de entender que a movimentação é muito importante nas questões espirituais. Por isso nós temos os tipos de paralisia. E a ciência ela classifica 2 tipos de paralisia clássica: o paraplégico e o tetraplégico. O paraplégico, o caso mais comum é que é aquele que não tem os movimentos das pernas, mas em compensação tem os movimentos dos membros superiores da cabeça. Ele consegue romper mais e ir adiante. O tetraplégico, por outro lado, é aquele paralítico que, além das suas pernas, os seus braços também não funcionam. Precisa, então, de adquirir equipamentos para tentar ter uma certa vida. Nós precisamos entender que a característica do paralítico espiritual é quase parecida com o paralítico físico. É a cessação dos movimentos, isto é, o atrofiamento. Todo corpo que fica parado tem a tendência de atrofiar. Sabe qual é a característica principal de quem está com esse sintoma? A falta. Uma vida caracterizada pelas faltas. A falta do culto, a falta de estar na presença de Deus, nas orações, na escola dominical. O salmista diz que o esquecimento das coisas de Deus, da cidade de Deus, gera paralisia em seus membros. Salmo de número 137, verso 5, na nova versão internacional diz que a minha mão direita te fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Uma outra característica da paralisia espiritual, a cessação dos movimentos. Cessa. Não se engane, meu irmão. Se você está atrofiado, parado, o próximo sintoma é a ausência de movimento. É por isso que o tratamento para todo o corpo atrofiado é a fisioterapia. Fisioterapia é movimento repetitivo no membro atrofiado. Isto é, você precisa movimentar. Então, uma questão clara: experimentar só não basta. Você não pode ficar parado. Se você ficar parado, o diabo vem para fazer a festa e atrofiar. Você precisa entrar em movimento. Você precisa movimentar-se constantemente. Por isso que Isaías 60, verso 1 diz: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Por isso, querido, querida, você precisa entender e compreender que o diabo ele quer te neutralizar, te parar a sua vida espiritual. E a partir do momento que você para espiritualmente, vem o atrofiamento, a perda dos movimentos, a perda da vontade e do interesse. E muitos estão passando por essa situação, às vezes difícil, terrível, por não compreender o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus quer que você venha procurar hoje a questão de agir, porque a ação do inimigo é tirar a sua capacidade de agir. Em outras palavras, você se torna uma pessoa limitada, tudo se torna difícil para você. Por mais que você deseja, não é capaz de realizar
um simples gesto, sua vida começa a ficar cheia de ilegalidade, de brechas para o inimigo agir. Nesse estágio, a pessoa é caracterizada pela perda. Perde a sensibilidade espiritual. Não consegue mais ouvir a voz de Deus. Perde a saúde espiritual. Começa a vir os problemas familiares. Perde o interesse pelas coisas de Deus. Perde a prosperidade financeira porque não tem mais prazer de dizimar, de ofertar e por aí vai. E aí acontece um verdadeiro retrocesso para a perdição. Por isso que Hebreus capítulo 10, verso de número 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vossa alma. Você precisa entender, querido, que Deus quer curar a paralisia espiritual, para que você venha fazer a obra com a mesma alegria, com o mesmo desejo que você tinha antes. Você precisa apenas dar o primeiro passo e querer movimentar e falar com Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, que talvez por causa de alguma coisa parou espiritualmente, já não cresce, já não se desenvolve, já não tem mais o mesmo desejo, a mesma vontade. E nós pedimos agora para que o Senhor venha visitar, queimar o fogo do teu Espírito Santo, para que essa pessoa venha entender que há um mundo aí fora precisando de um profeta, de uma profetisa do Senhor, para declarar a salvação. Que o Senhor esteja abençoando essa vida, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus. Deus abençoe hoje e sempre.